Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leandro Franchi, sou o CEO e fundador do software Findax. E no vídeo de hoje a gente vem trazendo duas atualizações que foram implementadas no sistema. Tá? A primeira é a ordem de serviço e a segunda é a parte de orçamentos. Tá? Para que você consiga visualizar essas duas atualizações, você precisa vir aqui na parte de serviços, onde já tem o módulo de serviço, agora você tem o módulo de ordem de serviço, orçamento e futuramente vendas. Tá? Bom, e aí o processo é muito simples. Para criar uma ordem de serviço, basta clicar aqui no botão Nova Ordem. Clicando ali, você já precisa colocar um status da negociação, cliente, um tipo de serviço que está vinculado à parte de serviços, data de início e da previsão de entrega. Tá? Coloca o nome de equipamento aqui, então pode ser teste, e aí, teste 1, teste 2, teste 3. Tá? Então você coloca aqui o equipamento, o nome do equipamento recebido, o número de série, a marca e o modelo. Aqui tem algumas observações sobre o recebimento do equipamento. Tá? Então vamos colocar aqui teste 4, teste 5. Aqui você coloca a descrição do problema ou defeito do apresentado e aqui a descrição do serviço que será apresentado. Tá? Teste 6. Bom, e aí o processo ele é muito simples. Primeiro, se você quiser imprimir essa ordem de serviço neste momento e já pedir para o cliente assinar essa ordem de serviço que ele está aprovando para a gente seguir com o trabalho que será feito, você clica aqui no botão e traz algumas informações da empresa, do cliente, e aí pede para o cliente assinar. Tá? Clicou no botão imprimir, pede para ele assinar ali, tudo certo. E aí, para criar essa ordem de serviço é muito simples. Clicar no botão aqui. Clicou no botão, já foi criado, então ele está aqui com status em andamento. O cliente aprovou a ordem de serviço, deu tudo certo. Vem aqui no botãozinho visualizar, criar orçamento. Tá? Vamos alterar o status dessa ordem do status da negociação da ordem de serviço, porque se eu for clicar no botão aqui, criar o orçamento, eu não consigo. Por quê? Ele só permite quando o status da ordem de serviço esteja aprovado. Está aprovado? O cliente aprovou, eu já posso enviar o orçamento do serviço que será prestado. Tá? Então, a gente clica aqui no botão criar orçamento. Maravilha. Bom, qual que é o nome do serviço? Teste 1, nome do orçamento, né? Data do orçamento, dia 5 o cliente aprovou e a validade desse orçamento é até o dia 6, tá? Então, como ele já traz toda uma vinculação do serviço, né, e tudo mais, a gente já deixou aqui. E aí você consegue colocar descrição ou opção de pagamento. Então, vamos colocar aqui a vista com 5%, tá? Se esse cliente quiser pagar à vista. E aí tem a opção aqui de você enviar esse orçamento, tá? Por e-mail ou por WhatsApp. Vamos enviar por e-mail, tá? Para esse cliente. E aí, pronto. Orçamento criado e enviado com sucesso. E aí a ordem de serviço já mudou o status para aprovado, tá? Então, olha só. O sistema ele acaba integrando ordem de serviço, o módulo ordem de serviço com a parte de orçamento. Então, por aqui mesmo, a gente já criou, o cliente aprovou, a gente enviou o orçamento para ele. Então, você já consegue visualizar aqui a informação aprovada. Então, aqui na parte de ordem de serviço, esse é o processo. Tá? Você consegue criar uma nova ordem de serviço, imprimir essa ordem de serviço, pedir para o cliente a assinar. Você consegue também, cliente aprovou, criar um orçamento, né, a partir da ordem de serviço. Você consegue editar essas informações da ordem de serviço e consegue deletar a ordem de serviço. Tá? Clicou no botão aqui. Então, esse é o processo. Então, isso agiliza muito. Fica muito mais prático o processo, porque você cria a ordem de serviço, passou para o cliente aprovou, você já envia o orçamento para o cliente também, pode enviar por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, já pelo processo aqui. Então, vamos lá. A gente criou uma ordem de serviço, tá? Então, a gente criou uma ordem de serviço, da ordem de serviço que o cliente aprovou, a gente criou o orçamento, e aí se a gente vir aqui no módulo de orçamentos, a gente já consegue
visualizar o orçamento que a gente acabou de criar, que foi o teste 1, né, para o cliente, e o valor do orçamento, né, 1.250. E olha só que legal. Bom, eu vou criar um novo orçamento aqui, tá? E depois eu vou te mostrar o que a gente consegue criar a partir do orçamento. Então vamos lá. Clicou no botão aqui, novo orçamento. Então ele abre aqui as informações, status da negociação aprovado, né? Vamos já colocar aqui que esteja com aprovado, teste 2, né? Vamos colocar aqui teste 2 porque já tem o teste 1. Cliente, serviço, gestão de notas, data do orçamento dia 5, validade, data do orçamento dia 6, tá? E aí vamos supor que esse cliente ele vai pagar à vista com R$100 de desconto, tá? Então vamos colocar à vista com desconto de R$100. Então vamos colocar aqui, 100 é muito, né? Vamos colocar então aqui 38. Pronto. E aí você coloca essa observação aqui, tá? Já vem esse orçamento para ele. Então se ele quiser pagar, ele vai pagar com esses 38, tá? Vamos supor que ele vai pagar com essa forma. Então a gente vai enviar para ele o orçamento via e-mail ou por WhatsApp, você escolhe, é a sua opção. Enviamos. Pronto, orçamento criado e enviado com sucesso, ou seja, já foi enviado um e-mail para ele com esse orçamento. Então ele já vem com a informação aqui aprovada. E a sacada que legal aqui. Bom, você consegue imprimir, tanto quando você está criando um orçamento, você consegue imprimir esse orçamento, tá? Aqui na parte de editar ou visualizar e criar uma venda, você consegue imprimir esse orçamento para o cliente também, tá? E aí, esses dois orçamentos eles já estão com o status aprovado, mas vamos supor que ele não estivesse, vamos supor que ele estivesse aqui em andamento. Quando eu consigo hoje, a partir do orçamento eu consigo criar uma venda. Automaticamente ele já cria um novo lançamento no Contas a Receber. E aí, para conseguir criar, se ele tiver em andamento, o sistema não permite você criar essa venda. Mas se for um orçamento que já foi aprovado e está tudo certo, o cliente já fez o pagamento ou ele vai fazer o pagamento, ele te dá a opção de você criar uma venda. Tá? E olha só, então vamos lá. Para criar essa venda, ele já traz algumas informações aqui do orçamento, mas para criar essa venda, você precisa colocar aqui então o tipo de recorrência, se vai ser um único pagamento à vista, se você vai parcelar para ele. Então vamos supor que seja um único pagamento. Aí você coloca aqui o plano de contas, né? A conta, o tipo de transferência e o status. É um pagamento que vai acontecer, é um pagamento que não vai acontecer, que já foi feito. Então tá aqui. Pessoal, para que isso aqui seja preenchido, as informações têm que. O status do orçamento ele precisa estar aprovado. Estando aprovado, você consegue criar a venda. Então, olha só que legal. Então, a gente vai criar uma venda no valor de 1.250 no plano de contas Receita de Vendas com o nome Teste 1. Então, vamos lá. Criar venda. Olha só. Opa, o status estava aprovado. Ele já mudou para venda finalizada, ou seja, venda finalizada é criado um novo lançamento da venda. Então a gente já finalizou essa venda, esse orçamento, ele já foi finalizado, criou uma venda, e aí, se a gente vir aqui no Contas a Receber, já tem um novo lançamento lá desse orçamento. Pronto, tá feito. Ó, status paga, o valor de 1.250, perfeitinho, dia 5, data de competência dia 5, e se a gente for visualizar as informações, olha só, o lançamento, data de recebimento 5/10, tá tudo certinho, tudo perfeito. Então, a gente assim tentou integrar ao máximo os módulos, né? Então, a parte de serviço é totalmente integrada, então os serviços é integrado a ordem de serviço e ao orçamento. Você consegue vincular a sua ordem de serviço a um serviço que você tem cadastrado. O seu orçamento você consegue vincular a partir da ordem de serviço e do serviço, então você consegue fazer de forma integrada. E a parte de orçamento você consegue já criar uma venda, um novo lançamento no seu contas a receber. Então a gente tentou integrar ao máximo para facilitar o processo, redução de tempo, ou seja, em curto de tempo ali no processo todo,
para facilitar a sua jornada dentro do sistema e ser uma forma mais fácil, prática de ser feita todo o processo. Então, hoje você já consegue criar a ordem de serviço do serviço que será prestado, você consegue enviar o orçamento para o seu cliente. Necessariamente o orçamento você pode criar de forma sem depender da ordem de serviço e aí sucessivamente. Tá? Bom, a gente pensou da melhor forma possível de criar isso e aqui também está o nosso pedido. Tem sugestões? Manda para a gente. Leandro, está com dificuldade de fazer isso, está com dificuldade de fazer aquilo? Chama a gente, aciona o nosso suporte, a gente está aqui para poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, então é isso. Hoje você consegue criar uma ordem de serviço, imprimir, passar para o seu cliente assinar, então você consegue vir aqui, imprimir essa ordem de serviço, pedir para o cliente assinar essa ordem de serviço da autorização dele, da prestação do serviço, prestou o serviço, o cliente aprovou, deu tudo certo, entregou, opa, está aprovado, você consegue já criar uma ordem, um orçamento a partir da ordem de serviço, e aí lá no orçamentos você consegue criar um novo lançamento. O cliente pagou, vem aqui, pagou, está aprovado, criar um novo lançamento, tá bom? Então esse é o nosso processo, espero que vocês tenham gostado das atualizações, a gente pensa muito em vocês para quando a gente está fazendo todo o processo, tanto da parte prática de fazer o lançamento, fazer a criação da ordem de serviço, fazer a criação do orçamento, as formas de envio, tanto por WhatsApp quanto por e-mail, para facilitar o processo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, dica, aciona a gente aqui, que a gente está aqui para avaliar e poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Forte abraço e até a próxima.